Olá, meu nome é José Carlos e eu vou falar sobre a evolução dos equipamentos de segurança na maior categoria de automobilismo mundial, a Fórmula 1. Ao longo dos seus 72 anos, a Fórmula 1 presenciou diversas evoluções na engenharia. Invenções como o freio a disco e o sistema híbrido de trem de força são alguns mecanismos criados no ápice do motorsport. No entanto, o perigo sempre caminhou junto com a categoria, e devido a isso, equipamentos de segurança precisaram evoluir com a mesma velocidade que as invenções tecnológicas que visavam desempenho. Equipamentos de segurança como o HANS e o cockpit sofreram diversas melhorias que salvaram a vida de diversos pilotos, como a de Guan Yu Zhou, que após se chocar contra a Mercedes de George Russell durante a largada do Grande Prêmio do Reino Unido, Zhou teve sua vida salva pelo Halo. Outro piloto que teve a sua vida salva pelos equipamentos de segurança foi Nico Hülkenberg no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em que se chocou contra o francês Romain Grosjean e também teve maiores danos evitados pelo Halo. Enfim, algumas das evoluções mais significantes do esporte são o Halo, o capacete e o macacão, e eles serão explicados a seguir ao longo do vídeo. Primeiramente, o Halo foi introduzido após o acidente de Jules Bianchi, que aconteceu no Grande Prêmio do Japão de 2014, em Suzuka, quando Jules bateu violentamente em um guindaste que estava retirando um carro que também já havia abandonado a prova devido às condições adversas do clima no momento da prova. A morte de Jules abalou o mundo automobilístico, pois além de ser um piloto muito habilidoso para sua idade, essa foi a primeira morte de um piloto de Fórmula 1 em um grande prêmio, desde a partida do ídolo brasileiro, o tricampeão mundial Ayrton Senna. Então, após concluir toda a investigação do acidente, a Federação Internacional de Automobilismo decidiu iniciar testes de um equipamento que protegesse a cabeça do piloto em junção com o capacete. Logo, em 2018, a FIA se resumiu a duas opções, o Aeroscreen e o Halo. Porém, após testes com o Aeroscreen, o Halo mostrou ser uma opção melhor, por conta da distorção da imagem e da sujeira acumulada que o Aeroscreen proporcionava. Mesmo com uma oposição de 90% das equipes e dos pilotos do grid, o Halo foi implementado, e ao longo de seus 6 anos de uso, já salvou a vida de mais de 20 pilotos, como por exemplo a vida do prodígio monegasco da Ferrari, Charles Leclerc. No Grande Prêmio de Spa de 2018, onde a McLaren de Fernando Alonso passou por cima de sua cabeça, mas o choque foi aparado pelo equipamento recém-introduzido. Outro acidente que o Halo mostrou seu valor foi no Grande Prêmio de Toscana, onde o choque entre Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi poderia ter resultado em um fim trágico para o espanhol. Outra ocasião, dessa vez mais recente, foi no Grande Prêmio de Monza em 2021, ano em que o campeonato estava mais disputado do que nunca. Max Verstappen tenta uma manobra arriscada na chicane do circuito, o que resultou em seu carro se chocando contra o do britânico Lewis Hamilton. O choque também foi aparado pelo Halo e evitou maiores danos. Mas afinal, do que é feito o Halo? Bem, o Halo é uma barra com 3 pontos de fixação, sendo composto de um material de número atômico equivalente a 22, massa atômica de 47,88, sendo um metal de transição. Já conseguiu adivinhar? Pois bem, o material utilizado é o titânio, material encontrado a temperatura ambiente como um reticulado hexagonal compacto, mas que quando aquecido acima de 882 graus Celsius, transforma-se em um reticulado cúbico de corpo centrado. Mas por que esse material foi escolhido? Bem, o material foi escolhido devido a alguns fatores como a sua baixa densidade, possui massa específica na ordem de 4,5 gramas por centímetro cúbico, a sua resistência mecânica elevada, entre 200 e 1370 megapascal, e a sua abundância na natureza, sendo o nono metal mais abundante. Dentre todos esses fatores, ainda temos a sua baixa reatividade à temperatura ambiente. Seguindo com o vídeo, o segundo equipamento fundamental que será mencionado será o capacete. O mesmo já sofreu inúmeras modificações ao longo dos anos. Os primeiros capacetes do início do século passado eram de pano, servindo mais para proteger a cabeça dos pilotos contra a sujeira das estradas não pavimentadas. Já em 1949, surgiu um modelo com a parte superior rígida para a proteção dos impactos, enquanto em 1957 apareceu o primeiro capacete mais próximo da forma que vemos hoje. Daí em diante, outras revoluções como proteção contra fogo, entrada e saída de ar e o sistema de comunicação de rádio foram aprimoradas ao capacete. Enquanto no início da categoria os pilotos usavam capacete de pano, atualmente os pilotos usam capacete de Kevlar. Primeiramente, Kevlar é comumente associado a coletes à prova de balas. No entanto, o mesmo possui diversas aplicações, sendo encontrado até em algumas pinças de freio. Este polímero sintético, também conhecido como poliarilamida, pode ser obtido através da polimerização e da adição do ácido tereftálico, também conhecido como p-benzenodioico, com a p-benzenodiamina, sendo um polímero formado por longas cadeias de anéis de benzeno interconectados com grupos de amina. Nesse contexto, os principais motivos para as equipes optarem pelo Kevlar é a sua alta resistência ao impacto, sendo 7 vezes mais forte que o aço. Essa propriedade faz com que o Kevlar se diferencie nesse sentido dos outros polímeros, pois suas fitas se atraem de tal maneira que formam camadas rígidas. A sua baixa densidade, o que resulta no seu baixo peso, sua resistência a substâncias químicas e ao fogo também são fatores decisivos para as equipes. Por último, mas não menos importante, temos o macacão. No início da categoria, em 1950, o macacão servia apenas para proteger as roupas de manchas de óleo,
Eram compostos de algodão e não havia qualquer tratamento para torná-los mais leves ou eficientes contra o calor. Porém, nos dias de hoje, o macacão é feito de Nomex. Também são preenchidos por patrocinadores das equipes e dos pilotos. Possuem resistência a fogo, substâncias químicas e impactos. Uma curiosidade é que o polímero utilizado nos dias de hoje já havia sido proposto em 1960. Porém, os pilotos da época alegavam que o macacão era pesado e muito quente por dentro. No entanto, o mesmo material continuou sendo aprimorado e passou a ser cada vez mais utilizado pelas equipes, até que passou a ser obrigatório na década de 80. E as suas propriedades? Bem, o Nomex e os polímeros de aramida relacionadas estão ligados ao nylon, mas têm esqueletos aromáticos, logo são mais rígidos e mais duráveis. Diferentemente do Kevlar, o Nomex é uma meta-aramida. O Nomex não consegue alinhar-se durante a formação de filamentos e tem uma resistência à tração menor. Porém, tem excelente resistência térmica, aguentando até mais de 700 graus Celsius, e uma grande resistência elétrica, que também é um perigo devido a possíveis falhas no sistema elétrico presente nos carros atuais, além da leveza e autoabsorção da umidade. O problema da temperatura interna também foi resolvido, e hoje ela não passa de 41 graus Celsius, limitado a esta temperatura por ela ser crítica ao corpo humano. Desse modo, para finalizar o vídeo, observaremos duas situações parecidas, porém em épocas diferentes. O acidente do tricampeão mundial Niki Lauda e do francês Romain Grosjean. Nesse contexto, o acidente de Niki Lauda aconteceu no dia 10 de setembro de 1976, no Grande Prêmio da Alemanha no circuito de Nürburgring, apelidado pelos pilotos como Green Hell ou Inferno Verde. Antes do início da prova, a chuva caiu sobre o traçado, o que agravou ainda mais as inseguranças da pista. Ainda na segunda volta, Niki Lauda bateu forte e teve seu carro transformado em uma bola de fogo instantaneamente. Lauda foi tirado do seu carro com vida por outros pilotos que pararam no local do acidente, porém com queimaduras graves por todo o corpo, fraturas faciais e muita fumaça tóxica inalada. No entanto, o cérebro do gênio austríaco não sofrera danos. A sua imensa determinação fez com que Lauda retornasse às pistas após 41 dias do seu acidente, tornando o campeonato de 76 lendário, devido à disputa que só foi decidida na última corrida em Suzuka, entre Niki Lauda e seu rival britânico James Hunt. Já em 2020, no Grande Prêmio do Bahrein, o francês Romain Grosjean, ao tentar realizar ultrapassagens durante a largada, se chocou contra a Toro Rosso do russo, Dani Kvyat, e foi de encontro ao guarda-reio. Seu carro se partiu em dois e o piloto foi engolido pelas chamas. Porém, após 30 segundos do acidente, a equipe de resgate chegou e conseguiu retirar o piloto dos destroços. Embora o acidente tenha tido grandes proporções, os danos sofridos pelo piloto foram leves, com pequenas fraturas nos dedos e algumas queimaduras leves nas mãos e nos pés. Nessa situação, as medidas de segurança adotadas pela FIA foram testadas e levadas aos seus limites, e obtiveram êxito. O halo protegeu a cabeça do francês, pois durante o acidente, o carro passou entre o guarda-reio, coisa que não deveria acontecer. O capacete e o macacão protegeram o Grosjean do fogo e de substâncias químicas. Não podemos desconsiderar também o excelente trabalho realizado pela equipe médica. Após uma semana do acidente, Grosjean estava de volta ao paddock, agradecendo a Ian Roberts, coordenador de resgate médico da FIA. Portanto, ao comparar esses dois acidentes de épocas diferentes, podemos perceber que o esporte se tornou muito mais seguro em relação aos seus anos iniciais, e que a tendência é que cada vez mais equipamentos para a segurança dos pilotos sejam criados, possibilitando assim disputas acirradas sem gerar risco aos pilotos da categoria. Desde já, agradeço por assistir o vídeo, se gostou, deixe o like e compartilhe.